Bom dia, meu querido amigo irmão. Bom dia, minha querida amiga irmã. Bom dia, querido e querida jovem. Como vocês estão? Graças a Deus, mais uma manhã estou eu aqui entusiasmado pela misericórdia e graça do Senhor, cheio de alegria, cheio de gratidão por estar entusiasmado, por estar em Deus. Graças a Deus, toda essa alegria, toda essa gratidão é por ter clareza de que eu não mereço isso. Gostaria também de convidar você para fazer parte deste mesmo sentimento. Meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, nós não merecemos isso, mas a palavra de Deus, ela tem uma promessa. O Senhor, ele quis se dar a conhecer aos filhos dos homens. E nesse desejo de Deus de se dar a conhecer aos filhos dos homens, tanto eu quanto você, né, nós fomos trazidos para, para esse ambiente onde nós estamos aqui, tendo esse privilégio de conhecer esse Deus. O encorajamento da palavra de Deus é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que maravilha! Não existe nada. Eu falo, meu querido amigo irmão, querida amiga irmã, querido e querida jovem, não é sempre que a minha vida desfrutou deste privilégio. Eu já tive uma vida diferente disso, eu já vivi alheio a isso. E hoje, com todas as letras, eu estou aqui para dar testemunho que é maravilhoso essa experiência de ser trazido à presença de Deus. Isso não, claramente nós entendemos, não é porque nós somos bons, não é porque nós ficamos bons, não é porque nós somos melhores, não é nada disto. Nós não sabemos explicar com palavras, eu sei também que essa tem sido a sua experiência, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem. Esse Deus, ele quis se dar a conhecer, ele quis que você tivesse essa experiência, eu aqui falando e você aqui ouvindo. Deus quis que nós tivéssemos essa experiência e compartilhássemos juntos dessa experiência, desse privilégio de se perceber na mesa de Jesus, nesse lugar de delícias para sempre, nesse lugar de paz, aqui assentados e recebendo uma direção segura e firme para a nossa vida. Enquanto esse Deus fala conosco e prende a nossa atenção, ele faz essa obra linda de restauração no nosso coração. Ele coloca essa direção de nós estarmos aqui andando em uma direção de nos reconstruirmos, de nos refazermos, de sermos fortalecidos em nosso espírito. Ele nos conduz nessa direção, né, de por meio da ação do Santo Espírito de Deus na nossa vida, nós desejarmos, né, desejarmos nos refazermos, desejarmos nos melhorarmos, nos tornarmos um ser humano melhor para nós mesmos, primeiramente, e depois, por meio dessa obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, fluindo do nosso coração e alcançando também aqueles que estão próximos a nós, fazendo bem também aqueles que estão próximos a nós. Nesses dias nós estamos falando sobre o casamento, até agora, né? Nós não conseguimos parar de falar desse assunto. Por um lado, é um assunto vibrante, é um assunto que nos entusiasma, mas muito mais do que ser vibrante e nos entusiasmar, é uma necessidade que nós temos diante de Deus, né? De sermos cooperadores de Deus. A palavra de Deus diz que de Deus nós somos cooperadores. O estágio que Deus está levando a mim e a você, meu querido amigo irmão, querida amiga irmã, querido e querida jovem, esse estágio de ser usado como boca de Deus, de trazer esperança. Esse Deus quer encher o nosso coração de esperança e esse Deus também quer fazer com que nós produzamos esperança no coração das pessoas.
Então nós, graças a Deus por nós vivermos isso. Estamos vivendo esse momento e com este propósito e tendo esse objetivo. Nós estamos falando sobre o casamento, muitas coisas já foram faladas sobre o relacionamento conjugal. Nós havíamos falado do destino que nós precisamos dar para os nossos erros. E o perigo, né, através do nosso ego ferido, nós vivermos uma vida de teatro, uma vida de fazer cena, e em vez de tratarmos os nossos erros, por causa do nosso ego caído, como vaidoso que somos, nós vamos viver uma vida de encenação. E quando nós não tratamos os nossos erros, as consequências trágicas são inevitáveis, porque nós abrimos uma porta, né, para que as trevas cheguem e deforma a nossa vida pessoal e a nossa vida conjugal. Hoje nós gostaríamos de estar falando, né, dentro dessa direção de Gênesis 2, do 18 ao 23, nós queremos falar de uma maneira positiva aquilo que nós já vimos aqui. Primeiramente, nós vimos que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Depois, Adão também, no versículo 20, ao dar nome aos animais, ele percebeu que para ele não tinha nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aí nós vimos também, né, que o Senhor fez Adão, versículo 21 fala assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Versículo 23. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, o que nós queremos chamar a atenção nessa manhã, né? Que Deus fez com que Adão adormecesse. E quando Adão adormeceu, a palavra fala, uma das traduções para essa palavra transformou-a é edificou-a. Então Deus fez Adão dormir, e quando Adão acordou, Deus tinha edificado para ele quem? Versículo 23. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Este sono nós gostamos de brincar, né? Que é um sono abençoado. Enquanto Adão estava desesperado, que não achava ninguém para ser a sua auxiliadora idônea, Deus fez com que Adão dormisse. E hoje, meu amigo irmão, falando precisamente para os homens, né? Quantas e quantas vezes, né? Para que nós vejamos que esta é afinal ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, para nós contemplarmos, né, de uma maneira bem descontraída, esse mulherão que Deus colocou junto conosco, né? Muitas das vezes é necessário nós dormirmos. O que é nós dormirmos assim de uma maneira positiva? É nós fecharmos os nossos olhos e descansarmos. Não sei como está o seu relacionamento conjugal, meu irmão, se, se existe um mulherão do seu lado, se existe uma afinal que é osso dos seus ossos e carne da sua carne, eu não sei se já existe. Mas e se não existir ainda? Foi porque você ainda não fechou seus olhos e dormiu e descansou. Quem trouxe à existência esse mulherão que se chama Eva e foi colocado diante de Adão foi Deus. Não foi Adão que fabricou a Eva, foi Deus que fabricou a Eva. Então, muitas das vezes, na nossa experiência, né, para que esse mulherão exista do nosso lado, para que essa Eva exista ao nosso lado, tudo que nós precisamos, meu amigo, irmão, é dormir.
é fechar os nossos olhos, é descansar. Você lembra que nós falamos, o ser humano é um ser em construção? O ser humano é um ser em construção. Você ainda não está pronto, meu amigo irmão. E a sua Eva também, ela ainda não chegou à plenitude. Ela está em processo de construção. Deus está edificando a nossa Eva, mas para isso há uma necessidade. O que é nós descansarmos? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Este sono aqui é o sono positivo. É o sono que Deus fez com que Adão ele caísse em profundo sono, como um homem, meu amigo irmão, tanto eu quanto você, nós precisamos pedir para que esse Deus nos leve a dormir esse sono reparador, esse sono que quando nós acordamos, nós vemos algo construído, esse sono que Deus precisa nos fazer dormir, é o sono que faz adormecer, que faz desaparecer tudo aquilo que nós não vemos, o nosso mulherão do nosso lado. Não vemos a nossa Eva, afinal, carne da nossa carne, chamar-se avaroa. Muitas das vezes nós precisamos dormir esse sono que leva embora tudo aquilo que não permite que os nossos olhos vejam adequadamente. Meu amigo, irmão, o que permite que os nossos olhos não vejam adequadamente? É o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa ambição, a nossa impaciência, o relacionamento conjugal, meu querido amigo irmão e minha querida amiga irmã. Ele é frágil, ele tem sofrido constantes investidas do maligno. E uma dessas investidas, né, é a vaidade, o ser humano vaidoso. É aquele que pensa de si mesmo além do que convém. Ele espera para si mesmo além do que o necessário. O ser humano vaidoso, ele é um insaciável. Não tem como agradar um ser humano vaidoso. Por isso que nós falamos ontem, né? A vaidade até um certo ponto, ela é positiva, que a vaidade até um certo ponto, ela vai permitir que tanto o marido quanto a esposa cuide bem do seu corpo físico, cuide bem da sua saúde, na verdade, cuide bem da sua maneira como se apresenta diante um do outro, isso de uma maneira positiva. O contrário de não ter vaidade, né? É aquele que não se preocupa com a aparência, não se preocupa com a saúde, não faz questão de agradar. Então não pode faltar uma vaidade até um certo limite. Mas o ser humano, quando ele despenca para o estado de ser vaidoso, ele se torna um infeliz porque ele é um insaciável. Então nós precisamos dormir esse sono, né? Que faz com que essas coisas sofram o tratamento. Enquanto Adão dormia, nós podemos inferir aqui que Deus trabalhava em Adão. Enquanto Adão dormia, Deus favorecia Adão. Deus, falando assim de uma maneira descontraída, né? Deus quebrou o galho de Adão. Deus quebrou, na verdade, a árvore de Adão, né? Trouxe para Adão a sua Eva. E nós também, quando nós dormimos, este sono espiritual reparador, Deus ele ajusta todas as coisas, aquilo que precisa ser ajustado. Quando nós acordamos, não é que a esposa, somente a esposa,
ela virou um mulherão, né? Mas é porque os nossos olhos agora se tornaram bons, eles receberam cura. E os nossos olhos, quando eles estão funcionando de uma maneira adequada, a palavra fala que todo o nosso corpo ele será luminoso por causa da nossa maneira de ver. Então agora nós podemos agora inferir, né, para o homem e para a mulher. Quando a Eva também dorme, este sono reparador, ela acorda diante desse partidão, né, que é o seu maridão. Este afinal é o meu maridão. Mas por quê? O sono reparador fez com que a Eva também ela fosse restaurada e agora ela acordou e acordou com os olhos, principalmente com os olhos bons, vendo o seu maridão com os olhos bons. Esta é a obra linda e bela, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, que nós estamos falando aqui de uma maneira tão descontraída. Mas eu gostaria de que nessa manhã você entendesse o peso espiritual que essas palavras têm e o poder que elas têm de restaurar o nosso casamento, né? Quando nós dormimos, o que quer dizer isso? Tanto o marido quanto a mulher dormindo esse sono reparador. É quando nós fazemos cessar, né, as nossas murmurações, os nossos questionamentos, né? De uma maneira muito covarde, eu falo isso com muito temor diante de Deus. Nós queremos resolver as nossas pendências com argumentos, com críticas, com arrazoamentos. Nós queremos tocar as nossas mãos, né, de uma maneira inconsequente nas pessoas que estão do nosso lado. O marido se dirige à esposa de qualquer maneira. A esposa se dirige ao marido também de qualquer maneira, sem nenhum compromisso, na ânsia de querer resolver o problema. Nós queremos nessa manhã, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, falar com você com muito temor. Jamais a minha esposa vai conseguir me agradar, porque mesmo eu nem sei o que eu quero. Aquilo que 7 horas da manhã eu defendo de unhas e dentes, 7 horas da noite minha cabeça já mudou. Ou pelo menos não tem tanta importância. E nós queremos resolver a nossa vida conjugal da nossa, da nossa maneira, do nosso modo. Nós queremos resolver a nossa vida conjugal baseados na vaidade do nosso coração, dos pensamentos. Nós queremos resolver a vida conjugal baseada na vaidade dos nossos pensamentos, do orgulho do nosso coração. Com muito temor e tremor, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, eu quero falar com você nessa manhã, servindo essa palavra primeiramente para mim mesmo. Essa não é a maneira adequada, isso não se constrói nada. E nós estamos aqui falando, infelizmente, com um pouco de conhecimento de causa. Cada um de nós que já somos casados, principalmente aqueles que já são casados há mais tempo, nós amargamos termos conduzido a nossa vida conjugal de acordo com a vaidade dos nossos pensamentos e com o orgulho do nosso coração. Então, é para essas horas, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, que Deus ele entra como socorro. Um milagre acontece na nossa vida. O milagre da restauração. O Senhor permite que nós durmamos, assim como Adão todo ansioso dormiu, e quando ele acordou, havia edificação em torno de Adão. Nós podemos pegar a Eva, ilustrar a Eva como edificação.
A palavra fala que a mulher ela foi edificada para Adão. Quando nós dormimos esse sono reparador, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido jovem, querida jovem, quando nós acordamos, a edificação. Deus ele colocou a casa em ordem. E esse sono reparador é o tempo que o Senhor precisa. Enquanto nós dormimos, nós entendemos que nós precisamos dar um passo atrás nas ansiedades, nas aspirações e nas ambições, quando o Espírito Santo mostra para nós que essas coisas estão nos levando para o abismo e nós precisamos dar um passo atrás, ou seja, esperar com paciência no Senhor, esperar confiantemente no Senhor, quando esse sono é nós nos voltarmos e darmos tempo para que esse Deus, que é o Deus da restauração, coloque as coisas em ordem. Aí sim, essa obra bela, ela começa a ser feita, essa obra de edificação. Aí quando nós damos tempo por meio desse sono reparador, que é o tempo que o Espírito Santo precisa para colocar tudo em ordem, aí começa a haver edificação. Mas eu quero mais uma vez, sendo repetitivo e fazendo isso com muito temor diante de Deus, mas por que que há a restauração? E por que que há a edificação? Não é porque só o marido mudou, mas não é só porque a esposa mudou. Na verdade, é porque individualmente, né? Deus ele trabalhou individualmente no nosso coração. Quando nós dormimos esse sono reparador, eu começo a ver de uma maneira diferente. Então não é que a minha esposa apenas mudou, eu também mudei. Não é que o marido apenas mudou, não. A esposa mudou. Creia, meu amigo irmão, minha amiga irmã. A maioria dos problemas no relacionamento conjugal é porque nós não estamos vendo adequadamente. A maioria dos problemas conjugais é porque a vaidade agora tomou conta do nosso pensamento. O vaidoso, ele espera, vou repetir que é muito forte. O vaidoso, ele espera, né? Ele pensa de si mesmo além do que convém. O vaidoso, ele é um insaciável. Não tem como saciar um vaidoso. Não tem como alimentar um ambicioso. E muitas das vezes, de uma maneira fácil, nós despencamos para esse estado espiritual no nosso relacionamento. E aí, quando nós dormimos esse sono reparador, o Espírito Santo trabalha no nosso coração e nós tratamos a vaidade, tratamos a ambição, e aí sim nós podemos nos tornar um material que está sendo preparado para ser apresentado. O marido está sendo preparado para ser apresentado à esposa. E a esposa está sendo preparada para ser apresentada ao marido. Aqui nós vimos Adão e Eva, Adão dormindo e Eva sendo apresentada para Adão edificado. Mas também nós vamos inferir para as irmãs dormindo e um Adão também sendo apresentado para ela edificado. Tudo nessa vida, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, nós lamentamos falar isso. Tudo nessa vida é tão frágil. Facilmente, né? As coisas desmoronam. Que a palavra de Deus fala que Deus é aquele que sustenta todas as coisas. Já imaginou se Deus não estiver sendo o centro da sua vida, a sua vida individual? Se Deus não estiver sendo o centro da sua vida conjugal, o que vai subsistir, meu querido amigo irmão?
É tão ácido nós falarmos dessa maneira, mas nós muito mais aqui estamos preocupados em falar uma palavra de edificação, uma palavra de cura, do que falar uma palavra bonita. Nós não estamos aqui para falar uma boa palavra para você, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Nós estamos aqui como boca de Deus para falar Deus para dentro da sua vida individual e falarmos Deus para dentro da sua vida conjugal. Né? Nessa manhã, receba como palavra de Deus isso que está sendo ministrado na sua vida. Há uma necessidade de você dormir o sono reparador. O que fazer com todas as vaidades que existem nos nossos pensamentos, pensando de nós mesmos além do que convém? Vamos trazer isso para a prática. Como marido vaidoso, eu tenho total clareza que a minha esposa está em débito comigo por causa da vaidade dos meus pensamentos. Eu queria assim, eu queria assado, eu não gostei que falou isso, eu quero que faça aquilo, eu quero que faça aquilo outro, não quero que seja assim, não quero. A vaidade, ela simplesmente ela faz com que o nosso cônjuge não possa existir perto de nós. Porque segundo a vaidade dos meus pensamentos, eu vou repetir. 7 horas da manhã eu desejo e prezo uma coisa. E prego uma coisa. 7 horas da noite eu já nem sei o que eu estava pensando. O vaidoso, ele é governado pela inclinação da sua carne. E mesmo nós, como cristãos, tendo a essência do Evangelho, existe um segredo que tanto eu quanto você, meu amigo irmão, minha amiga irmã, querido jovem, querida jovem, precisamos atentar. Ter o Espírito de Deus em nós não é suficiente. Ter o Espírito de Deus em nós apenas não é suficiente. Esse Espírito precisa se mover. Vamos pegar agora o Espírito Santo como o aplicativo de localização espiritual. O que adianta? O que adianta a voz do aplicativo falar curve à direita e você curvar à esquerda? O que adianta o aplicativo espiritual falar siga em frente se você quer virar à esquerda? Você agora é o Senhor da sua vida. Então não basta ter o Espírito de Deus em nós. Esse Espírito ele precisa colocar direção na nossa vida. Sabe o que acontece com o vaidoso? O que governa os seus pensamentos são as inclinações da sua carne. Não é o GPS espiritual, não é o Waze espiritual. Por isso que mais uma vez nós estamos aqui falando essa palavra com muito temor e tremor e desejoso que o Espírito Santo trabalhe o seu coração, que faça com que você possa ouvir essa palavra com amor, que você possa ver Deus nessas palavras que nós estamos aqui falando, que não é só para o seu casamento, é para o meu casamento também. Nós estamos aqui, se eu e você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido jovem, querida jovem, nós estamos aqui juntos, seguindo o GPS espiritual, o ex espiritual, que é o Espírito Santo. Nós cremos que Deus aqui está dando a direção, primeiramente para a minha vida, e eu quero crer que Deus também está dando uma direção para a sua vida. Então há uma necessidade de nós dormirmos esse sono reparador, para que eu trate a vaidade, para que eu trate o orgulho no meu coração, para que eu possa acordar, sair desse sono reparador, que é esse estado que o Espírito Santo me permite aquietar diante de Deus e eu sair de lá curado, para eu ver, para que eu possa ver com os meus olhos agora espirituais abertos que Deus está edificando algo na minha vida. Deus está edificando algo na vida da minha esposa, que o nosso casamento ele está sendo edificado
Mas para isso, tanto o marido quanto a mulher precisa passar por esse sono reparador. A palavra de Deus tem uma promessa: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para a sua meditação nesse dia. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, e esse Deus ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. E mais uma palavra: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, e esse Deus, ele é Deus suficiente para nos surpreender. Portanto, vamos continuar prosseguindo nessa direção de recebermos essa palavra que vai edificar a nossa vida conjugal, que vai nos favorecer, né? E também vai ser um material que Deus poderá usar para nós darmos testemunho para essa geração, que o casamento não é uma instituição falida. Pelo contrário, é o lugar onde eu sou abraçado, o lugar onde, por um lado, eu tenho confronto, mas eu desfruto do conforto de ser abraçado, como em nenhum outro lugar nessa terra. São essas palavras que eu quero deixar de encorajamento para mim e para você nesse dia, e juntamente com essas palavras, deixo para você um forte abraço fraterno em Cristo.